Tem uma palavra que todo mercado usa e que, sem querer, revela o que, na minha visão, é um dos maiores problemas do e-mail marketing no Brasil. E essa palavra é disparo. Quantos disparos você fez ontem? Quantos disparos você vai fazer essa semana? Preciso aumentar os meus disparos. Quantos disparos você fez nesse lançamento? E isso é um problema, porque quando nós pensamos em disparo, a gente pensa numa. Pensando até na figura de linguagem, é como se fosse uma arma. Você aponta para uma direção e atira. E nesse vídeo eu quero te mostrar como um disparo ele é diferente de uma comunicação quando é bem feito, quando é organizado, quando ele é bem direcionado e segmentado. Justamente porque quando você dispara, você não pensa para a direção. Você pode disparar a mesma coisa para um lead quente, para um lead desengajado, para um lead antigo, para um lead novo, para um lead comprador, para um lead não comprador. Eu vou colocar para um lead que precisaria ser desativado por falta de engajamento. Então, quando você faz disparo, você acaba indo para um lado meio que desordenado da coisa. E o problema disso é que ele traz uma porrada de malefício para o seu negócio. Redução nas aberturas, comunicação totalmente genérica, menor conversão. E eu poderia escrever aqui uma porrada de outras coisas, como, por exemplo, e-mails caindo na taxa de spam, a baixa nos seus cliques, queda nas métricas gerais, tá? Porque isso aqui acaba, assim, trazendo um problema de abertura, mas traz um problema de venda, traz um problema de bases caras que estão sendo pagas, porque, no fundo, uma das coisas que as pessoas mais chegam falando para mim é que está caro a plataforma do, sei lá, ActiveCampaign. E no fundo tá caro sim quando você não sabe a melhor forma de utilizá-la, quando você não está fazendo o dinheiro que você deveria estar fazendo com essas plataformas. Então, fazer disparos faz com que você tenha naturalmente um problema em todas as suas métricas relacionadas ao e-mail. E a diferença, né, da mentalidade principalmente entre disparar e comunicar. Na visão do disparo, a gente só pensa em o que eu quero vender, qual e-mail eu quero mandar, qual e-mail, qual copy. E nesse ponto aqui, o foco acaba sendo muito na copy em si, né? E como eu preciso fazer com que esse e-mail gere uma conversão, que gere um gatilho, que faça a pessoa se sentir de tal e tal forma para poder vender. Quando a comunicação, de uma forma bem diferente, ela pensa no que a pessoa precisa ouvir, considerando diversos pontos, tá? Eu coloquei 3 aqui do lado para a gente poder se basear, mas você considera algumas variáveis para você poder entender se esse e-mail de fato vai converter, se esse e-mail não vai converter. Mas citando os 3 principais pontos, que é a segmentação, o contexto e a intenção. Segmentação. Qual é o grupo de pessoas que eu estou me comunicando? Para quem eu estou falando? Tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui no final também, que eu falo sobre os 4 elementos que fazem você mandar um e-mail de uma forma um pouco mais intencional. E quando você olha para segmentação, você consegue olhar da perspectiva de quem é essa pessoa, para que daí você possa partir para um ponto 2 de uma forma muito mais consciente, entendendo quem é essa pessoa. E não só quem é essa pessoa no sentido de quem é o ser humano que vai estar lendo ali por trás, né? Quem que está ali por trás da tela e que vai estar lendo o e-mail, mas sim de onde essa pessoa veio, qual isca ela veio, qual lançamento ela participou, ela é antiga ou ela é recente na minha base, quem é essa pessoa de fato para eu poder mandar alguma coisa, porque isso vai fazer com que eu consiga criar um contexto e criar um texto dentro da minha copy que seja totalmente condizente ou que seja mais condizente do que um e-mail que é enviado de uma forma totalmente genérica, como é feito no formato do disparo. E a intenção, que é não mandar e-mail por mandar. O que eu vejo, de um tempo para cá isso deu uma mudada, mas ainda assim acontece. Que é as pessoas fazendo lançamentos, tendo um volume altíssimo de comunicação, tá? Mas de disparos ali no período do lançamento, e passa o lançamento, reduz drasticamente
a quantidade de disparos feita, fazendo disparo normalmente quando é para vender ou para chamar para um próximo lançamento. E isso é um desafio muito grande, porque se você for olhar o time de conversão entre uma pessoa se tornar um lead seu versus comprar algum produto seu, em diversos mercados, mas até mesmo no seu produto, você vai ver que as pessoas que compram de uma forma mais rápida entre participar de um lançamento ou entrar na sua base versus já comprar, é uma pessoa que está totalmente consciente ou que facilmente navegou para o nível de inconsciente para totalmente consciente de uma forma assim, acelerada, né? Porque não se cria consciência de uma forma de dias. Dá para se criar, tá? Mas quando a gente vai olhar para o 80-20, para 90% das pessoas, eu diria 98% das pessoas, porque vemos normalmente taxas de conversão de um lançamento de 2% quando alta, né? Você vê que 98% dessas pessoas, elas só não estavam no momento para comprar. Boa parte não queria comprar, boa parte estava interessada num conteúdo gratuito e tudo mais. Mas, é claro, existem grupos. E existe, sim, um grupo de pessoas que, se fosse dedicado mais tempo, dedicado mais e-mail, mais comunicação de uma forma intencional, com segmentação, com intenção, com contexto, com certeza essas pessoas se converteriam. E aí, olha só, mesmo e-mail para pessoas diferentes. Eu usei um exemplo, tá? Mas nesses 7 anos de mercado, é que esse é mais recente. Nesses 7 anos de mercado, eu já vi muitas vezes, principalmente quando é um cliente novo, quando é um cliente de consultoria, quando é um cliente que fazia e-mail de uma forma mais desordenada, ter uma diferenciação muito grande em quando a gente faz uma segmentação versus quando a gente não faz uma segmentação. Essa segmentação ela pode ser feita por diversos motivos, de diversas formas, mas vamos pegar, por exemplo, as pessoas que abriram o meu e-mail recentemente ou que têm uma recência de aberturas maior do que pessoas que não abrem meu e-mail nos últimos 60 dias. Você vai ver que é discrepante, normalmente isso aqui até varia, porque a quantidade é muito maior das pessoas que não abrem os e-mails há 60 dias mais, mas você vai ver que a taxa de pessoas que abrem de uma forma recente, com uma frequência um pouco maior, ela tem métricas totalmente diferentes de pessoas que tendem a um desengajamento natural. Pessoas essas que poderiam tranquilamente serem, vou falar, mortas, mas de uma forma técnica, tá? Mas que poderiam ser mortas, descadastradas na minha base. E o que eu vejo, tá? Normalmente, mais da metade, mais de 50% das pessoas que estão numa base de plataforma de e-mail, seja ActiveCampaign, RD Station, MailChimp, elas poderiam facilmente ser descadastradas por falta de engajamento, por falta de interação. E às vezes é um problema até seu estratégico, né? Um problema de talvez de não estar fazendo comunicação com uma certa consistência, de não estar sendo feito, de não estar sendo montada uma estrutura, uma estratégia para a pessoa receber consistentemente esses e-mails. E isso é um desafio, porque pensa bem que de 5 anos para cá, o custo de tráfego aumentou. Há uma tendência de aumento? Sendo bem sincero, eu não sei. Esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tá tendo guerra, esse ano cada vez mais as pessoas têm feito conteúdo e o leilão aumentou no começo do ano, agora de 2026, aumentou o imposto, então está sendo mais caro fazer tráfego pago, está sendo mais caro a atenção de cada pessoa. Então, quando eu penso que eu já captei a atenção de uma pessoa no e-mail, eu posso mandar quantos e-mails eu quiser, eu consigo tratar esse lead de uma forma muito mais cuidadosa, porque ele já deu um passo a mais do que receber um outbound marketing ou de receber uma comunicação que seja mais violativa, não sei se essa palavra existe, mas que seja uma comunicação mais tô ali curtindo rede social, apareceu para mim. Então eu vejo que existe sim naturalmente uma discrepância entre uma pessoa que é segmentada, que tem interações, que tem uma recência maior. Esse aqui é o mesmíssimo e-mail e eu tô falando de uma newsletter, tá? Existe uma diferença de quando é segmentado para pessoas mais engajadas e pessoas menos engajadas. Pessoas essas que poderiam estar sendo feitas uma limpeza um pouco mais radical, de fazer uma oferta
mais agressiva, com o objetivo de tirar ele da nossa base, mas também pessoas que poderiam simplesmente serem limpas sem receber nenhuma comunicação, porque elas não estão interagindo com a estratégia que nós montamos de comunicação. E uma coisa é importante, tá? Entender a diferença de disparo e de comunicação envolve uma outra palavra, que é o respeito. Quando eu comunico, eu respeito. Respeito o quê? O momento de cada pessoa. Respeito o objetivo de cada pessoa. Respeito o comportamento de cada pessoa na minha base. Então, quando eu disparo, eu digo para a pessoa que eu não te conheço, não sei o que você quer, mas eu quero vender. Eu sei que você está aqui, eu sei que o seu lead está na minha base, eu preciso vender. Compra aí, clica nesse botão, abre meu e-mail com clickbait aqui para eu poder aumentar as minhas métricas, principalmente de conversão. Diferente de quando você comunica, que você diz, eu sei quem você é, sei de onde você veio, eu tô te mandando isso porque eu acredito que isso faz sentido para você agora. Cada vez mais com inteligência artificial, vai ser possível identificar quem é cada pessoa. Principalmente de forma nativa, as plataformas já estão fazendo alguns movimentos. Mas precisa sim de uma análise de dados da sua parte, precisa de um conhecimento, de uma maturidade da sua parte, para você, de uma certa forma, entender o que você está fazendo. Para você não simplesmente fazer o disparo de uma forma adoidada e falar que o seu e-mail marketing não funciona porque as suas métricas estão baixas, versus você realmente se comunicar, segmentando, trazendo boas copies, fazendo um bom contexto daquilo que você quer vender. E se você precisa de ajuda para isso, tem um link aqui na descrição para eu poder pegar na sua mão, entender a sua base e dar um direcionamento de uma forma mais assertiva numa call 1-a-1. Agora, se você só gosta desse tipo de conteúdo, se você acredita que esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você, deixa seu like e segue aí no canal, porque isso é muito importante para eu saber o conteúdo, se o conteúdo está fazendo sentido para você ou não. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Espero ter te ajudado e valeu.